Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Rogério de Vidal Cunha e nós estamos aqui com um vídeo exclusivo. O vídeo aqui vai estar no YouTube, mas está num link não listado. Esse vídeo é exclusivo para ti que nos segue no nosso canal do Telegram. Então, a ideia é que a nossa comunidade cresça mais e uma das ideias é que tenhamos conteúdo específico para ela. Sem prejuízo do conteúdo que nós postamos diariamente lá no nosso Instagram, que também é uma grande fonte que eu uso para trabalhar e para desenvolver esse nosso contato diário, essa relação tão legal de professor e aluno. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema importante, que são as taxas no direito tributário. E por que nós vamos falar sobre taxas no direito tributário? Nós vamos falar por uma peculiaridade. Deixa eu botar aqui. Que as taxas, dentro do universo do direito tributário, dentro daquele nosso microcosmos tributário, as taxas são a espécie tributária que mais prolifera. Então, quando o Supremo Tribunal Federal divide as espécies tributárias a partir da Constituição de 88 em 5 espécies, a chamada teoria quinquipartite ou quinquipartida, o Supremo Tribunal Federal vai dizer que são 5 as espécies tributárias. As 3 que já constavam do Código Tributário Nacional, os impostos, as contribuições de melhoria e as taxas, e mais as contribuições especiais e o empréstimo compulsório. Que lá nos anos 60, quando sobreveio o Código Tributário, não tinham natureza jurídica de tributo. E por isso não se enquadravam naquele conceito de tributo. Mas, a partir do regime constitucional de 88, essas 2 espécies, as contribuições especiais e o empréstimo compulsório, passaram a ter natureza tributária. Mas as taxas, a Constituição teve uma grande peculiaridade, deixa eu jogar aqui, que é o quê? A Constituição, ela outorga competência comum, para todos os entes públicos. Então, eu tenho a taxa como uma espécie tributária com maior incidência no nosso ordenamento jurídico pelo fato de que eu tenho competência concorrente, competência comum. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios podem, cada um dentro das suas competências tributárias, instituir as suas respectivas taxas. Mas a Constituição, olha que legal isso aqui, a Constituição ela limita, já no artigo 145, quais são as taxas que os municípios e a União, os estados e o Distrito Federal podem instituir. Porque a Constituição diz que eles podem instituir taxas, mas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, a primeira limitação que a Constituição faz é estabelecer o seguinte, não pode sair criando taxa à la louca, não pode sair criando taxa sem critério nenhum. Tu tem 2 espécies de taxas que tu pode criar, que são as taxas pelo exercício do poder de polícia e as taxas pela prestação de serviço público. E aí a Constituição vai mais longe. Porque a Constituição diz o seguinte, não é qualquer serviço público, porque serviço público o Estado presta vários. É serviço público específico e divisível ou, no mínimo, disponibilizado ou efetivamente prestado ao contribuinte. Então essa é a primeira limitação. A Constituição já limita as taxas quando estabelece que elas têm uma limitação quanto à sua natureza. Eu só vou ter 2 tipos de taxas. Taxas pelo exercício do poder de polícia e taxa pela prestação de serviço. E a Constituição vai lá e diz mais ainda, olha, município, olha União, olha estados, olha distritos federais. Não se arvorem de querer sair fazendo taxa para compensar a falha de arrecadação, queda de arrecadação, usando a mesma base de cálculo dos impostos. Porque o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, ele estabelece que as taxas não poderão ter base de cálculo própria dos impostos. Então, eu não posso criar uma taxa que tenha a mesma base de cálculo
que o imposto já existente. Agora, o Supremo Tribunal Federal, quando apreciou a matéria e emitiu a chamada súmula vinculante 29, que é essencial que nós sempre lembremos, o Supremo ele interpretou esse artigo 145, parágrafo 2º, dizendo o seguinte, que é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Então, o Supremo Tribunal Federal ele está nos dizendo o seguinte, olha, a Constituição base de cálculo do imposto é uma, base de cálculo da taxa é outra. Mas, em alguns casos, eu vou ter uma certa proximidade entre esses dois institutos e eu posso utilizar alguns dos elementos que sejam parte da base de cálculo do imposto. O que não pode é ter identidade absoluta. O que não pode é ter a mesma base de cálculo, ou seja, a mesma grandeza econômica, ser base de cálculo de uma taxa e ao mesmo tempo de um imposto. Mas a taxa pode sim utilizar elementos que comportem, que estejam presentes na base de cálculo de impostos, desde que não haja identidade absoluta. Exemplo claro disso é a taxa pelo recolhimento de lixo domiciliar, que inclusive é o que deu fundamento a esse julgamento do STF. Na taxa de recolhimento de lixo domiciliar, que a gente já vai ver é diferente de taxa de limpeza urbana, na taxa de recolhimento de lixo domiciliar é muito comum que alguns municípios utilizem, dentre alguns dos elementos que compõem a base de cálculo, a área do imóvel, né? O tamanho da metragem do imóvel. Vocês vão dizer, mas Rogério, a metragem do imóvel é um dos elementos que compõe a base de cálculo do IPTU. Sim, é. Mas não há uma identidade absoluta, porque não é só a metragem, é a metragem, a localização, a área construída, tudo isso incorpora no âmbito da base de cálculo do IPTU. Quando a taxa de recolhimento de lixo urbano utiliza um desses elementos, a metragem do imóvel, aí ela pode, porque não há identidade absoluta. Então vamos lá. Quais são as taxas que a Constituição previu? Quais são as taxas que a Constituição autorizou? E isso, o artigo 77, ele um pouco que repete a Constituição quando ele autoriza a utilização de taxas para o exercício regular do poder de polícia ou prestação de serviço público específico e divisível. Né? E aqui, de novo, o Código Tributário dizendo que não pode ser idênticos. Então, eu posso ter, eventualmente, uma semelhança na base de cálculo entre os impostos e as contribuições. Beleza? Vamos trabalhar com jurisprudência. A gente vai trabalhar muito com isso, que são os temas da repercussão. Esse aqui é o tema de repercussão geral, número 829 do STF, que vai dizer o quê? Não viola a legalidade tributária, a lei. Isso aqui eu vou dizer, quem está fazendo concurso, isso é importante, isso aqui já está caindo. Já está caindo. Caiu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais no final do ano passado e caiu no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul esse ano. Não viola a legalidade tributária, a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos de atuação estatal. Valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio Conselho em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos. O que esse julgamento decidiu? Decidiu o seguinte, olha, a lei que cria a determinada taxa, ela pode estabelecer vários valores para pagamento, várias hipóteses de incidência que vão refletir em valores diferentes. E pode o conselho profissional, no caso aqui era o Conselho de Medicina Veterinária, né, ele pode estabelecer por ato infralegal as escalas. Então imagina o seguinte, a legislação estabelece taxa de fiscalização pelo exercício do poder de polícia ao Conselho Federal de Medicina Veterinária
em determinados empreendimentos. Fiscalização de pet shop. Vamos pegar pet shop, que todo mundo gosta de pet. Eu gosto muito, tenho duas. Quem conhece sabe a Lilica e a Lilica. Lilica era a minha cachorrinha mais antiga. A Chiquinha e a Phoebe. Sabe que eu estou sempre botando elas aqui? Quem está acompanhando o vídeo com fone de ouvido deve ter percebido que um outro latido delas apareceu. Então vamos falar de pet shop. O Conselho Federal de Medicina Veterinária pode fiscalizar os pet shops. E para essa fiscalização, ele pode cobrar uma taxa pelo exercício do poder de polícia. Mas vejam, eu tenho vários tamanhos de pet shop, né? Vou pegar meu mate aqui pra gente fazer mais conversada a nossa aula. Enquanto eu vou tomando meu mate, a gente vai conversando. Eu tô todo arrumadinho aqui porque hoje foi dia de fazer audiência por videoconferência. Então eu tenho vários tamanhos de pet shop, não tenho? Então olha lá, eu tenho. Vou botar aqui na tela grande. Aqui, pra mim. Eu tenho pet shop que atende 10 cachorros por dia e pet shop com capacidade de atender 200, 300, 400, 500 animais por dia. Então vejam, como é que a lei vai fixar essa proporção? A lei fixa que a taxa será de no mínimo R$50 e no máximo de R$1.500. E poderá o conselho respectivo estabelecer uma proporção razoável entre as escalas, o tamanho das atividades desempenhadas. Vamos lá. Deu para entender até aqui? Então, isso é a primeira coisa. Vamos falar, então, sobre a primeira das taxas, que é a taxa pela prestação de serviço público. A Constituição, quando eu falo de taxas de serviço público, eu tenho que lembrar uma coisa. Eu tenho que lembrar a lição lá do direito administrativo. No direito administrativo, eu vou dividir os serviços públicos em uti singuli e uti universi. As chamadas prestações gerais, que são as uti universi, que são aqueles serviços gerais e indivisíveis. Anotem isso, gerais e indivisíveis. E quais são esses serviços gerais e indivisíveis? Segurança pública, saúde pública, educação pública, diplomacia, forças armadas. Todos esses serviços não podem ser divisíveis. Limpeza urbana. Quanto vale para mim, Rogério, uma cidade limpa? Eu consigo precificar isso? Não, isso é imprecificável, e não pode ser especificado. As prestações gerais, que tratam de serviços indivisíveis e inespecíficos, elas jamais podem ser custeadas por taxas e os serviços uti universi serão sempre custeados pelo valor arrecadado pelos impostos. O conceito de imposto está lá no artigo 6º do CTN. Justamente o imposto fala, ele é cobrado sem nenhuma atividade específica em relação ao sujeito passivo. Então, essa semana eu declarei meu imposto de renda, paguei um valor. Esse valor pago de imposto de renda, ele não me rende a rigor, nenhuma atividade específica. Eu posso pagar imposto de renda e não ter acesso à saúde pública, eu posso pagar imposto de renda e não ter acesso à educação pública, eu posso pagar imposto de renda e não ter acesso à segurança pública. Por quê? São serviços entregues de forma geral a toda a coletividade. Esses serviços nunca poderão legitimar taxa. Por isso que taxa de segurança pública, taxa de limpeza urbana, taxa de prestação de serviços em geral, não cai. Quer ver uma coisa? Eu vou colocar aqui jurisprudência para vocês, de novo. Repercussão geral, 16 do STF. A segurança pública, presentes a prevenção e combate a incêndio, passe no campo de atividade precípua pela unidade da federação. E porque serviço essencial, tem como viabilizá-la com a arrecadação dos impostos, não cabendo taxa ao município, não cabendo ao município criação de taxa para tal. O que o Supremo está dizendo? O que nós estamos falando? Segurança pública é um serviço geral. Não é um serviço específico, é um serviço geral. E por isso, ele não pode ser instituído por meio de taxa. E segunda coisa que o Supremo está dizendo aqui, ele diz duas coisas nesse julgamento.
A primeira é, segurança pública é um serviço inespecífico, tem que ser custeado pelos impostos. E 2, o município não tem competência para prevenção e combate a incêndio, porque não tem competência dentro da segurança pública. A única atuação de segurança pública do município é a Guarda Municipal, que pela Constituição é uma entidade de proteção patrimonial do município. Claro que nós temos aí grandes e relevantes desvios de função no âmbito da Guarda Municipal, atuando como verdadeira polícia, e que deve ser uma mudança constitucional, é um caso clássico de mutação constitucional, mas, a princípio, Guarda Municipal não tem essa função. Então, beleza, vamos... Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar esse bloco, para não ficar um vídeo muito longo, para vocês poderem assistir mais, a gente volta daqui a pouquinho falando mais um pouco sobre as taxas. Enquanto isso, não deixa, já está inscrito no canal, porque esse vídeo é exclusivo, mas não deixa lá de me seguir no Instagram, né? Não deixa de me seguir no Instagram e também, como vocês vão assistir esse vídeo pelo YouTube, ainda que seja um vídeo de visualização restrita, né? Só quem tiver o link, vocês se inscrevam no meu canal do YouTube, curtam o vídeo e compartilhem o vídeo. Vocês podem compartilhar à vontade. O vídeo é exclusivo para vocês poderem compartilhar com seus amigos. A gente volta daqui a pouquinho.